Nesta videoaula, nós vamos estudar o Rococó, que é uma espécie de período final do Barroco ou um movimento que, de certo modo, sucedeu o Barroco, mas sem romper radicalmente com ele. Como a gente já viu na aula sobre o Barroco, a França, nesse período, no período do Barroco, ela tinha uma visão um pouco mais clássica do espaço arquitetônico, das obras de arte de um modo geral. Tinha a grandiosidade, tinha a fusão das artes que a gente tinha no barroco italiano, mas de maneira mais equilibrada e mais clássica. Um grande exemplo disso é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um grande palácio que Luís XIV mandou reformar e trouxe toda a nobreza da França para passar pelo menos uma grande parte do ano aqui no palácio, concentrando o poder e de certo modo, também desobstruindo o país para que ele pudesse crescer por outros caminhos, o que acabou levando a um crescimento da burguesia, um surgimento da burguesia, de certo modo, aqui na França. O Luís XIV ele teve um reinado bastante longo e no fim desse período a nobreza já estava saturada, de certo modo, da vida de pompa e circunstância de Versalhes, e com a morte do rei em 1715, essa nobreza que estava concentrada aqui nesse grande palácio, em vez de retornar às suas terras, ela era uma nobreza de origem de proprietários de terra, obviamente, eles querem evitar a grandeza de Versalhes, mas não voltam para suas terras, eles voltam para Paris. Então a gente tem uma espécie de aversão à grandeza de Versalhes e uma hipervalorização dos pequenos espaços de Paris. Então essa nobreza vai frequentar e vai preferir pequenos palácios em Paris, em contraposição ao grande palácio de Versalhes. Um dos mais interessantes desse período é o chamado Hôtel de Soubise. Hotel aqui não tem o sentido que a palavra hotel tem hoje em dia. É mais um termo utilizado para certos palácios franceses. A prefeitura de Paris, por exemplo, se chama Hôtel de Ville, hotel da cidade, né? O Hôtel Soubise, o exterior dele ainda tem um pouco do classicismo francês que a gente vê em outros palácios. Ele é um palácio ainda construído no período em que Luís XIV estava no poder. Mas o interior dele foi reformado de acordo com o gosto modificado dessa nova nobreza que retornou em busca de pequenos prazeres. E nesse período, assim como o período de Luís XIV foi responsável por uma certa rejeição ao italianismo, né, barroco do período, com a morte dele, esse italianismo, esse gosto pelo detalhe e essa valorização das curvas invade a França, mas sem o peso do barroco italiano. A gente vai ter, então, uma espécie de versão light, elegante, e não mais religiosa, ela vai ser principalmente civil aqui, daqueles elementos que durante tanto tempo foram evitados na arte francesa. Então a gente tem uma espécie de viagem ao oposto aqui do classicismo. Este salão é um dos mais famosos do Hôtel de Soubise. O Hôtel de Soubise tem vários salões com estilos um pouco variados, mas o que a gente vai ter aqui, de certo modo, bastante característico do estilo, vai ser
uma leveza maior dos detalhes. A gente tem alguns espaços deixados em branco na parede. A gente viu, por exemplo, como que no período barroco a gente tinha uma obsessão, né, pelo detalhe, por encher cada espaço vazio do detalhe com elementos decorativos. Aqui no Rococó a gente vai ter um respiro, vai ter espaços mais vazios. Existe uma busca de uma elegância e de uma graciosidade. A gente tem aqui, de certo modo, aquela fusão das artes típicas do barroco. A gente tem arquitetura, detalhes, junto com pintura e com escultura nesse salão. A gente tem espelhos para ampliar os ambientes. A gente vê que a gramática do barroco está aqui, mas aplicada num espaço pequeno, num palácio pequeno, comparado com outros palácios da época, e em busca de uma leveza de vida, uma vida sem peso, sem preocupação, desta nobreza que não tinha que trabalhar e produzir objetivamente, né? Simplesmente curtir a vida sem preocupações. Esse é o teto desse salão oval do segundo andar do palácio. A gente vê como que esses elementos decorativos, essas curvas e contracurvas, se soltam dos elementos principais e se tornam quase que elementos com vida própria, como se fosse, lembrando inclusive como se fosse uma ramagem, uma espécie de plantas trepadeiras subindo pelas paredes. O branco com dourado é uma das características principais do estilo rococó, mas não o único. A gente tem também tons suaves, tons pastéis e muito branco. Aqui um outro salão do mesmo palácio, do Hotel de Soubise, com esses elementos em branco com dourado. Aqui num outro salão a gente tem tons pastéis com branco. O dourado aqui é muito sutil, ele está, por exemplo, na moldura do espelho lá atrás, mas as paredes em si, a gente tem esse branco com esse azul pastel. O rococó, ele é um estilo essencialmente francês, de certo modo. Ele surgiu na França ali como uma espécie de contraponto, né, de compensação pela duração e pelo excesso da grandiosidade do classicismo francês, de Versalhes essencialmente. Mas ele também acaba se espalhando um pouco por outros países, mas ele surge e ele se molda nessa França pós-Luís XIV. Então, ela vai ser associada principalmente ao reinado de Luís XV. Então, na França, inclusive, ele é comumente conhecido como estilo Luís XV, sobretudo na decoração. O termo rococó ele foi moldado no fim do século XIX, quando o estilo já tinha caído em desuso completamente. A França já estava no estilo seguinte, que é o neoclássico, e eles se referiram de maneira pejorativa à arte daquele período. Então foi cunhado o termo rococó, que é uma mistura de rocaille, que é concha em francês, com barroco. E ele era utilizado como uma espécie de ofensa, de crítica e não de elogio necessariamente. Mas é o termo que acabou ficando e hoje é um estilo que tem o seu valor histórico e tudo. Uma das características marcantes do mobiliário rococó a gente vê aqui nessa imagem, que são, por exemplo, esses pés curvos dos móveis. A gente vê tanto nessa mesa, nesse aparador de canto aqui, quanto a gente vê no pé dessas duas poltronas, né? Então, esse pé curvo é bem característico do período. Na pintura, a gente vai ter a substituição daquela gravidade e daquele claro-escuro intenso do barroco por uma pintura mais leve,
eles não queriam representar uma tensão, não queriam representar, ser realista, nada disso. É uma espécie de fuga da realidade. Um dos melhores quadros que representa essa fuga da realidade é esse quadro do Watteau, chamado Peregrinação à Ilha de Citera. É uma espécie de ilha mitológica, né, onde as pessoas iam e onde elas viviam alegremente, sem preocupações. Então, a gente tem aqui uma sequência de pessoas junto a uma paisagem, caminhando em direção a um barco, de onde eles fariam a viagem a Citera. O próprio barco é um barco com elementos decorativos aqui, com dourado e tudo. Então, essa fusão da paisagem com os personagens era bem ao gosto do francês dessa época. Ela, na pintura francesa, quando você faz uma fusão de pessoas com paisagem nesse período, geralmente as pessoas são representadas pequenas e a paisagem é valorizada. E a gente tem aqui, então, essa, digamos, fuga da realidade característica da arte do período rococó. Aqui uma cena mitológica de Ana saindo do banho, de um outro artista famoso desse período também, o François Boucher. A gente percebe que, como mesmo no tema mitológico, enquanto na pintura de outros países ou pinturas anteriores, a gente tinha uma certa grandiosidade, né, para tratar os temas mitológicos, como quem representa algo maior que a própria vida, maior que os seres humanos. Essa versão francesa ela tem uma casualidade, uma frugalidade muito grande. Essa cena nem se parece tanto com uma cena mitológica, parecem duas mulheres simplesmente se banhando ou saindo do banho numa cena campestre. Não existe um peso e uma gravidade típica do que a gente costuma ver na pintura religiosa. Poucas coisas aqui indicam o tema propriamente dito, como as armas, as flechas ou o arco de Diana, os animais que ela caçou. Diana é uma deusa da caça, e a lua na tiara, na cabeça dela, né, associando aí alguns dos atributos dela. Um dos quadros que mais representa essa alegria de viver, digamos assim, joie de vivre, e uma vida também meio inconsequente e voltada para o prazer, é o Balanço, ou Os Felizes Acidentes do Balanço, do Fragonard. Aqui a gente tem o quadro onde uma jovem está se divertindo no balanço, né? Puxada ali atrás as cordas. Quem balança o balanço é o preceptor dela, o mestre dela, e ela é uma jovem que está aos cuidados de um homem mais velho, e, no entanto, o seu jovem amante está ali escondido atrás de um arbusto, e ela, muito marotamente, perde o sapatinho. E a gente tem, então, um quadro até com um ar meio picante, erótico aqui. A gente vê as cores pastéis aqui, os tons de verde azulado que estão aqui com os rosas do vestido, são bem ao gosto do período. É um período que valoriza muito essas cores mais um pouco suaves. Há vários temas na pintura nesse período. Um deles é o retrato e também, de certo modo, um pouco a pintura de gênero, herdada lá da pintura holandesa, do período barroco. Um dos quadros bem graciosos desse período é, por exemplo, esse retrato de um menino com um peão, do Chardin. A gente tem uma cena com uma certa intimidade, como se é uma imagem bem moderna, de certo modo, porque é uma imagem bem passível de ser feita hoje em dia, não sei, obviamente, pela roupa, né? Com uma câmera de celular, uma mãe que pega uma criança, um detalhe de uma criança brincando, enquanto a criança não percebe, e ela faz uma foto dele. Então tem essa leveza, né? Digamos assim,
de uma cena íntima, de uma cena doméstica. Ele tem um controle de luz um pouco mais próximo do barroco, um contraste de claro e escuro aqui um pouco mais intenso, mas mesmo assim ele não chega ao dramático do período barroco, né? Inclusive o contraste aqui, a gente vendo um pouco os detalhes do fundo escuro, de não ser totalmente preto, ele aqui de certo modo com a cena pequena, fechada no garoto, sem mostrar muitos detalhes da arquitetura, na verdade essa iluminação ajuda a acentuar o ar de intimidade ao fazer a gente imaginar uma luz interna aqui vinda de uma janela, né? E dentro de um quarto fechado. Na Inglaterra, desse mesmo período, a arte ela tem um foco um pouco diferente. A sociedade inglesa era formada de uma espécie de nobreza rural, diferentemente da francesa, que foi primeiro quase que coagida a frequentar o Palácio de Versalhes durante muito tempo, e depois migrou para a França e se tornou uma nobreza, digamos, inconsequente, né, e mais hedonista, preocupada com o próprio prazer em Paris. A nobreza inglesa era uma nobreza ainda muito ligada às suas terras, aos seus campos, aos seus palacetes, né, ligados à terra. E dois dos temas principais desse período vão ser a paisagem, de certo modo, que vai levar a paisagem romântica inglesa, de muita influência nas artes, e o retrato de nobres, né? Nobres geralmente são retratados de corpo inteiro. E o Thomas Gainsborough consegue fazer aqui nesse quadro do senhor e da senhora Andrews uma fusão desses dois temas de maneira muito elegante. Esse é um dos retratos mais famosos desse período da arte inglesa, onde a gente tem a metade esquerda do quadro ocupada pelo casal, os donos da terra. A gente vê o senhor com a sua arma de caça e o cão de caça, a mulher com seu vestido, né, típico do período, cores pastéis aqui, e sentado em um banco, e do lado direito a gente vê se estender aqui em direção ao horizonte a paisagem dele. Então esse quadro é muito feliz na fusão desses dois elementos, de um retrato de nobres com uma paisagem. Na Itália, a gente teve uma certa saturação dos excessos do barroco, e ele vai em direção também a uma certa leveza, como teve o francês do período, mas só que na Itália a gente teve um movimento quase contrário. Enquanto na França a gente vai de um classicismo extremo em direção a um estilo mais ornamental, como é o rococó, na Itália a gente vai daquela gravidade, daquele peso da religiosidade do barroco católico em direção a um estilo também mais civil, mais urbano, mais palaciano, mas um pouco mais clássico e equilibrado do que o próprio barroco. Um dos grandes representantes desse período, com pinturas impressionantes no uso da perspectiva, é o Canaletto. O Canaletto era veneziano, ele produziu fundamentalmente em Veneza, mas ele também produziu algumas obras na Inglaterra. Fez uma viagem a Londres, onde ele pintou alguns quadros por lá. Muito provavelmente ele usava um dos primórdios da câmara fotográfica, que era a chamada câmara obscura, que é uma caixa fechada com uma lente na frente, de onde a luz entra e se projeta na parede como se fosse numa máquina fotográfica. Só que, em vez de ter um produto químico naquela superfície para fazer uma captura automática da luz, o artista colocava os seus papéis na parede onde a imagem se projeta e copiava o desenho ali, que depois ele transferia para a tela. Então, ele conseguia, com essa estratégia,
fazer essa perspectiva impressionante que ele fazia das vistas de Veneza. Aqui a gente tem a Piazza San Marco, em Veneza, com a catedral e a torre ao fundo. Um outro pintor italiano também célebre desse período foi o Tiepolo. O Tiepolo é um dos grandes artistas do século XVIII italiano. A gente tem características do rococó, a gente tem cores mais suaves e uma iluminação mais difusa, né? Comparada com o barroco italiano, ele é mais leve. Aqui a gente tem no próprio palácio esse uso do branco mais ao gosto da época, em vez do excesso do barroco. A gente vê aqui que a gente não tem as curvas e o frufru francês, mas a gente tem uma sintonia com essa leveza maior do período, né? É um teto, uma pintura de teto feita por Tiepolo nessa escadaria de um palácio, a residência de Würzburg, na Áustria, em que ele foi convidado para fazer aqui essa decoração do teto, aqui visto de baixo para cima, o teto aqui do palácio, o teto desse salão da escadaria, né? É uma pintura de teto típica do barroco, como a gente já viu nas igrejas italianas também, né? Mas aqui com uma conotação mais leve, né? Também mais focada na vida do rei, da dominação, né? dos reinos, das colônias, aqui meio que representadas nessa estrutura ao redor, com uma espécie de alegoria, de apologia aqui da monarquia. Na Alemanha, o barroco católico tardio, né, esse barroco do século XVIII, vai se fundir com esse gosto da leveza do francês. Como parte da Alemanha, o sul da Alemanha, continuou católico, e se tornou até bastante influente nesse período, eles vão manter a gramática do catolicismo, vão manter o peso da religião, bem mais do que na França, mas por uma questão da própria evolução do gosto, eles vão fundir, então, esse barroco tardio católico com o gosto novo do rococó, levando ao que a gente chama de barroco rococó. Então, a gente tem o barroco francês como um estilo eminentemente civil, eminentemente palaciano, e a gente tem o barroco francês, não, desculpe, o rococó francês, e a gente tem o rococó na Alemanha se fundindo ao barroco, no barroco rococó, voltado para a religião. Uma das características interessantes dessa igreja, a Igreja dos 14 Santos, de Balthasar Neumann, um grande arquiteto desse período, é um detalhe que vai ser influente, ele já existia antes, mas ele vai ser muito influente a partir do Barroco Rococó, que é essa chamada cúpula em cebola. É quando o formato do telhado de uma cúpula, de uma torre, tem essa forma meio de uma cebola virada de cabeça para baixo. Ela é chamada mesmo de cúpula em cebola. A gente vai ter muito, inclusive, em Portugal. E no Brasil, esse formato de cúpula aqui no período rococó. O interior da igreja, a gente percebe a fusão desses elementos, desse gosto mais leve do rococó francês, aqui com espaços em branco maiores, cores mais leves, tons pastéis, uso do dourado, associado ao tema religioso. Então, a gente tem aqui no interior dessa igreja, da Basílica dos 14 Santos, essa aplicação da gramática rococó a uma função religiosa. Esse elemento das curvas e contracurvas do barroco, do rocaille, foi levado ao extremo nesse altar, o altar da graça,
é um altar no centro dessa igreja em que a gente praticamente não tem mais os elementos da arquitetura clássica. A gente até vê a arquitetura clássica na igreja ao redor. A gente vê aqui uma coluna com um capitel de base coríntia. Então, a gente tem essa arquitetura clássica ainda na igreja, mas no altar propriamente dito, ele foi substituído pelas próprias curvas e contracurvas do Hokkaido. É como se um elemento secundário do rococó, que é as curvas decorativas, virasse a própria base da arquitetura. É quase que o surgimento de uma arquitetura nova casualmente aqui. De certo modo, esse decorativismo aqui nesse altar lembra um pouco também o que foi acontecer no gótico lá atrás, de gerar um estilo novo, abandonando o classicismo, e vai levar a gente para frente também, vai ter um reflexo cento e poucos anos depois, 150 anos depois, no Art Nouveau. Ele também faz um link lá para frente com o Art Nouveau. Aqui uma outra igreja, a igreja do Mosteiro de Hor, do Egide Kiri-Nassan, um outro arquiteto também influente nessa mesma região do sul da Alemanha. A gente tem aqui novamente a presença do branco, a abertura de espaços mais leves nessa igreja. Ela tem uma estrutura hierárquica aqui, a gente vê nas paredes da lateral da igreja as colunas brancas com os capitéis nesse rosa meio acinzentado, pastel. O altar, ele valoriza colocando o fuste das colunas em mármore e os capitéis em dourado. Então, ele mantém a forma, mas variando a coloração, ele consegue deixar a igreja mais leve quando a gente compara ela com o próprio altar. Este caráter de impressionar e de surpreender e de comover que vem do barroco, ele continua aqui, elevado até a um certo extremo. Por exemplo, nessa estrutura aqui do altar. A gente tem um grupo bastante teatral, de certo modo lembra lá o êxtase de Santa Teresa um pouco, né? Uma espécie de resposta ao êxtase de Santa Teresa do Bernini, mas aqui não mais no estilo barroco, mas com uma leveza do rococó. Esse é um grupo escultórico muito interessante. Ele representa a ressurreição, a ascensão de Maria aos céus, né? Então a gente tem aqui embaixo representado o túmulo de Maria em mármore bicolor. A gente tem um mármore rosa com um mármore azulado aqui. A tampa do esquife colocada aqui atrás, que a gente vê aqui à direita, inclusive com as alças douradas, né, que sustentam ele. E o túmulo do qual Maria está ascendendo ao paraíso. Ao redor de Maria, a gente vê estátuas de pessoas espantadas com o que está acontecendo. Então, a gente tem esse grupo escultórico aqui, deixado em mármore branco, né, com essa cena acontecendo. Atrás, a gente tem um planejamento feito em estuque de gesso, que lembra, inclusive, a estátua do Constantino vendo a cruz, também do Bernini, e a escultura de Maria sendo levada por anjos ao paraíso flutua aqui na parede. Ela está presa por uma viga de ferro por trás, né, uma viga de ferro oculta, para ela poder ficar aqui sustentada, mas para que ela fosse efetivamente leve, esse grupo escultórico é bem maior e mais solto que o do Bernini, do êxtase de Santa Teresa, inclusive com essas faixas de tecido absolutamente flutuantes aqui, essas faixas de tecido dourado. Ela não é feita de gesso, ela não é feita de mármore, ela é feita de gesso, de estuque. Então, ela é efetivamente uma peça fisicamente leve aqui. Então, ele
transforma, né, esse altar numa cena teatral absolutamente impressionante. O rococó, ele se fundindo com o barroco na Alemanha, ele vai se expandir, essa fusão do barroco com o rococó, para alguns países de influência ainda católica, como Portugal e Espanha. Na Itália, o barroco rococó ele não vai ter uma penetração grande, mas em Portugal e na Espanha vai ter e vai acabar também se alastrando pelas Américas de influência ibérica. Esse palácio em Portugal, o Palácio de Queluz, ele é aqui do período em que está sendo extraído o ouro do Brasil. Então, nesse período do ciclo do ouro no Brasil, a gente vai ter um enriquecimento muito grande de Portugal. Portugal passa a ter uma vida digna das outras cortes europeias, e a gente tem aqui, nesse salão do Palácio de Queluz, as características principais do rococó francês. A gente tem uma certa herança que vem do barroco, que aqui a gente tem no jogo de espelhos e tudo, né, que lembra, inclusive, a grande galeria do Palácio de Versalhes, mas com esse caráter já menor, mais íntimo. A gente vê aqui o branco com dourado, essas pinturas no canto do teto, lembra um pouco, inclusive, o espírito, digamos assim, do Hotel de Soubise, em Paris, né? Aqui utilizado para a arquitetura civil, né, de um palácio. Mas a gente vai ter o barroco rococó em Portugal também ligado ao religioso. Aqui a gente tem a fachada da igreja de Santa Maria Madalena, de André Soares. André Soares é um arquiteto importante do barroco rococó português. Ele atuou bastante nessa região de Braga também. Então aqui a gente tem a gramática do barroco já um pouco mais leve, com esses espaços brancos na parede. Essa combinação de exterior de igreja em granito com paredes brancas, ela é bem marcante no barroco rococó religioso ibérico, e a gente vai ter ela também no Brasil. Ela também vai ser uma característica interessante, principalmente em Minas Gerais, do nosso barroco rococó. Ainda também em Braga e também do André Soares, mas em uma outra igreja, a gente tem esse interior, que é a Capela Mor da igreja do Mosteiro de São Martinho, e a gente vê esses elementos aqui. A gente tem uma leveza maior, a gente tem espaços brancos deixados livres na arquitetura, o dourado como elemento complementar aqui para dar vida a certos destaques, né? Mas o barroco rococó português, ele oscila entre a leveza do rococó propriamente dita, mais uma certa gravidade, um certo excesso de um barroco tardio. A gente vê, por exemplo, que nas paredes laterais a gente tem uma leveza maior, mas no retábulo, no altar aqui da Capela Mor, essa estrutura do centro da composição, a gente observa um excesso decorativo ainda herdado do período barroco. No Brasil, a gente tem alguns exemplos marcantes desse barroco rococó. No Rio de Janeiro, um dos mais interessantes é o interior da chamada Antiga Sé, a antiga Catedral do Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, quase em frente o Paço Imperial. A gente tem aqui claramente os elementos do rococó aplicados sobre a gramática do barroco. Então a gente tem os espaços um pouco mais vazios, mais brancos, uma leveza um pouco maior, junto com o dourado aqui aplicado. Esse é um dos exemplos mais marcantes no Rio de Janeiro do barroco rococó.
Em Minas, um exemplo bastante interessante é a Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, projeto principalmente do arquiteto Aleijadinho. Ele teve a ajuda de outros arquitetos na construção, na parte do detalhamento interno, mas a fachada, por exemplo, é eminentemente um projeto do Aleijadinho. A gente tem aqui aquela mesma junção do granito com a parede branca, né, que a gente viu em Portugal, e que aqui continua, assim como a gente tem alguns elementos de curvas e contracurvas mais acentuados na fachada, né, mas sem buscando manter uma certa leveza do projeto. Essa combinação a gente percebe também no interior da igreja. O Aleijadinho e outros arquitetos desse período oscilaram entre o barroco propriamente dito e o barroco rococó. Esse é um exemplo de uma obra do Aleijadinho, né, com uma influência maior do rococó. A gente percebe isso aqui no interior da igreja, por exemplo, na manutenção dos espaços brancos, nas curvas e contracurvas, no decorativismo um pouco mais leve e na combinação do branco com dourado, além dos próprios elementos colocados aqui, né? Necessários, como o altar, as janelas e tudo isso. A gente tem essa manutenção e esse campo de influência do rococó chegando até o Brasil.